Olá, caros alunos. Então vamos resolver mais uma questão de filosofia. Essa questão caiu no Enem de 2017. O conceito de democracia, no pensamento de Habermas, é construído a partir de uma dimensão procedimental calcada no discurso e na deliberação. A legitimidade democrática exige que o processo de tomada de decisões políticas ocorra a partir de uma ampla discussão pública, para somente então decidir. Assim, o caráter deliberativo corresponde a um processo coletivo de ponderação e análise, permeado pelo discurso que antecede a decisão. Essa é uma afirmação, então, de Habermas, no livro Modernidade e Democracia Deliberativa. O conceito de democracia proposto por Jung e Habermas pode favorecer processos de inclusão social. De acordo com o texto, é uma condição para que isso aconteça. Letra A. Participação direta periódica do cidadão. Letra B. Debate livre e racional entre cidadãos e Estado. Letra C. Interlocução entre os poderes governamentais. Letra D. Eleição de lideranças políticas com mandatos temporários. E letra E. Controle do poder político por cidadãos mais esclarecidos. Esse é um tipo de questão que a gente olha para ela e fala assim, não, isso está errado, tem um peguinho aqui. Mas a questão é bem simples, na verdade. Para quem conhece Habermas, ele é um filósofo que se contrapôs à filosofia de Adorno e Horkheim. Ele não concordava muito com o ponto de vista deles em relação, por exemplo, ao proletariado, à centralidade do trabalho, etc. Mas para a gente, o que importa? Qual que é a perspectiva que ele vai elaborar em relação à razão? Ele vai introduzir um conceito de razão dialógica, que seria aquela que brota do diálogo e da argumentação entre os agentes interessados em determinada situação. Surge, então, através disso, uma ação comunicativa, do uso da linguagem e conversação por meio de conseguir um consenso. Para tanto, é necessária, então, uma ação social que fortaleça as estruturas capazes de promover condições de liberdade e não constrangimento imprescindíveis ao diálogo. Então, o conceito de verdade para Habermas ele vai se modificar em função dessa nova perspectiva. Habermas ele vai propor o entendimento da verdade não mais como uma adequação do pensamento à realidade, mas como fruto da ação comunicativa. Então, não é uma verdade subjetiva, mas uma verdade intersubjetiva. Então, não existe uma verdade minha. A verdade é nossa. É uma verdade entre sujeitos diversos. Surge do diálogo entre os indivíduos. Então, nesse diálogo vão se aplicar algumas regras. A não contradição, clareza de argumentação, falta de constrangimentos de ordem social, entre outras. Então, a razão e a verdade deixam de constituir conteúdos ou valores absolutos, como era lá, por exemplo, em Hegel, e passam a ser definidas consensualmente. A sua validade será tanto maior quanto melhores forem as condições nas quais se deu o diálogo, o que se consegue com o aperfeiçoamento da democracia. Então, isso posto, e a partir até da própria assertiva, nós percebemos que participação direta e periódica do cidadão, isso ajuda, mas não é o ponto de vista fundamental dele, é a letra B, debate livre e racional entre cidadãos e Estado, ou seja, essa ação comunicativa, esse diálogo entre os indivíduos, isso que é importante. Ele não está falando só no diálogo entre os poderes governamentais, igual como seria a letra C, nem também das eleições de lideranças políticas com mandatos temporários. Em nenhum momento cita essa questão, E também o controle do poder político por cidadãos mais esclarecidos. Isso é uma consequência do diálogo, mas não é o foco também da questão. Então, a letra B, debate livre e racional entre cidadãos e Estado. Questão fácil, simples e rápida.